Olá, meu nome é Tabitha Mundi. Minha filial é em Boston e eu sou do Quênia. Solteiro. Cantar. Entrei para o Lighthouse neste ano, no começo deste ano. E quando meu pastor me contou sobre o que o bispo estava fazendo na África Ocidental, eu queria que isso acontecesse no Quênia e na África Oriental. Estou estudando aqui no meu 3º ano de graduação, mas meu coração está sempre em casa. E saber que ele faria o mesmo por aquelas pessoas, só isso já me tocou, porque é algo que eu sei que vai nos ajudar muito. Ele fala sobre uma coisa que realmente me tocou, que foi o medo. Como nos aproximamos de Deus com medo e as palavras que usamos ou sempre dizemos: será que eu vou conseguir? Será que vai acontecer? Será mesmo? Sabe, as dúvidas que temos, e quando ele deu o exemplo de um relacionamento, como, por exemplo, mulheres desconfiando dos homens e perguntando: o que você está dizendo? E aí eu pensei, sabe, Deus nos ama tanto que ele também pergunta: o que você está dizendo? Mas isso me tocou pessoalmente. Mas outra coisa que me tocou foi o ato de doar. Para a maioria, não vê em rostos, não faz sentido. Você está aqui, não pensa: quem sou? O que isso significa para outro? Para mim, significa muito. Para mim, significa a possibilidade dos meus irmãos serem salvos. Eu tenho 3 irmãos e meu pai, e minha mãe tem orado há anos para que eles sejam salvos. E eu sei qual é a dor dela e sofro ao ver os filhos dela não salvos e o marido dela, e eu quero que eles sejam salvos. E eu fico pensando, eu queria ir como bispo, para onde você está indo? Assim eu poderia falar com eles, eu poderia obrigá-los, pelo menos uma vez, só ir lá. Mas não é só por mim. É pelas mulheres, pelas jovens que nunca ouviram que são amados. E por isso acabam recorrendo à prostituição. É por elas, é pelos jovens que não têm emprego e acabam se entregando ao álcool porque não veem valor na vida. Veja, eles têm 30 anos e não têm emprego e acham que a vida acabou. Mas quando você tem Jesus, isso não importa. Então, quando eu digo obrigado, é um obrigado do Quênia, porque passamos por violência pós-eleitoral em 2007 e eu estava em casa. E quando você ouve falar de guerra, às vezes pensa que está longe de você, até que ela bate à sua porta e você se pergunta se vai virar um refugiado, se bem visto para os Estados Unidos ou não, ou até mesmo se sua família vai conseguir atravessar a fronteira, e isso não é nada divertido. E eu olho para os nossos líderes e queria que eles conhecessem a Deus, porque aí não fariam as coisas que fazem. Mas você vê, naquela multidão para a qual o bispo vai pregar, pode haver um futuro líder que não vai olhar para as tribos de onde viemos. E isso me deixa feliz, me dá esperança e vontade de voltar para casa. E eu só queria compartilhar com vocês. Apocalipse 7, 9 diz: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé, diante do trono e diante do Cordeiro. Eles usavam túnicas brancas e seguravam distintivos do PAMB nas mãos. Espero que essa seja a nossa geração de todas as épocas e nações. E obrigado. Amém. Uau! Coloque suas mãos juntas para Jesus. Aleluia! Eu acho realmente ótimo. É muito tocante LT. Drake time igual 0.5S e GT, que o medo tem impedido as pessoas de ministrar. E graças a Deus pela cura de Jesus Crucade que está aí. Porque pode haver no meio deles um líder que se levantará e se ele não tiver Cristo, isso pode significar outro mundo. Quem sabe quantos Johnsons foram salvos nessas cruzadas de cura de Jesus? Por isso,
Agradecemos a Deus por esta cruzada e pelos muitos líderes que surgirão porque conheceram o Senhor. Seus corações provavelmente não se tornarão como assassinos, matadores ou líderes sedentos de poder, mas sim líderes que farão a vontade de Deus. Uau! Não foi maravilhoso? Doce garotinha keniana. Fazia discurso para a senhora Veld, senhora América ou senhora Sam. Menina muito inteligente. Muito instituto. Uau! Fantástico! Ok, bom. Sente-se. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, com um amor tão grande e incomparável, que Ele entregou o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, ou seja, qualquer pessoa que depositar sua fé nele, não pereça, mas tenha vida eterna, uma existência sem fim ao lado de Deus. Amém. Neste versículo falo de amar a Deus. Parte 2. Restam 2 partes para o fim. A segunda maneira de amar a Deus é amar a... Perdido então. Essa é a segunda maneira principal e fundamental de amar o Senhor, amar profundamente os perdidos, aqueles que ainda não o conhecem. Amém. E eu quero que você ouça com muita atenção sobre se importar com os perdidos. Por que você não pode ser um evangelista ou mesmo um bom pastor a menos que comece verdadeiramente a amar a perda? Na verdade, ILT break time igual 0.5 SVGT, você não pode fazer bem nenhuma parte do ministério até que isso venha do seu coração. Então, ao cuidar de ovelhas ou de pessoas, é importante lembrar que você deve ter amor e carinho genuínos pelas pessoas, tratando cada uma com atenção, respeito e dedicação. Você deve ter amor pelas pessoas perdidas. Amém. Ao amar as ovelhas, você deve amar as pessoas pelas quais Jesus morreu e que encontraram o Senhor. Então você as ama. Então você deve amar as pessoas. Agora, a maneira de amar realmente as pessoas é tendo empatia. O que é empatia? ILT break time igual 0.5 SVGT. Perdão. O que é empatia? Você sente o que alguém está passando. Você anda no lugar deles. Qual é a diferença entre empatia e simpatia? Empatia é o quê? Simpatia é mental. Vocês são dicionários ou sabem coisas que na verdade não sabem? O que é que vocês não sabem e não estão admitindo? O que é empatia? Sim. Pensamento, experiência. Outra pessoa tendo o mesmo sentimento. Irmão, todos nós sabemos ler. Você sabe-o. O que você disse? Empatia é
Minha versão aqui. Webster diz que a ação de compreender, estar ciente de ser sensível e vivenciar indiretamente os sentimentos, pensamentos e experiências de outro, seja do passado ou presente, sem ter os sentimentos, pensamentos e experiências totalmente comunicados de forma objetiva e explícita ou dada por Webster. Tudo bem. É a capacidade de compartilhar plenamente os sentimentos de outra pessoa como se fossem realmente seus. Tudo bem. Agora, quando você estuda psiquiatria, certo? Você tem os transtornos de personalidade, ok? E um dos transtornos de personalidade. Bom, quero dizer, há psiquiatras aqui. Então, não sei se devo dizer o que vou dizer, mas tenho certeza. Já contei para vocês a história do cara que foi para o céu? Você tem certeza? Você já ouviu falar da enchente de Augustin? Não. Havia um cara que tinha estado nas planícies de Justin e acho que as enchentes foram nos Estados Unidos. Então ele sobreviveu e quase se afogou. E desde então, por onde ele ia, contava para as pessoas como sobreviveu às enchentes de Justin. Quando havia um evento, tipo se alguém teve um bebê e ele era chamado para falar, ele falava das planícies de Justin. Qualquer aniversário, qualquer evento, falava das planícies de Justin como sobreviveu à enchente de Justin, como todo mundo. Um dia, esse senhor morreu. Ele era cristão. Ele vinha dando seu testemunho pelo mundo todo. Quer dizer, não pelo mundo todo, mas durante a sua vida. Então, quando ele morreu, chegou ao céu. Pedro o encontrou e disse que naquela noite haveria uma recepção para todos os recém-chegados, aqueles que tinham acabado de chegar. Então, prepare seu discurso. E esse irmão disse: Uau! Essa é mais uma ocasião em que posso falar sobre o apartamento do Justin. Então ele disse a Pedro: isso não é problema. Falarei sobre a enchente de Justin e como sobrevivi. Quando Peter estava indo embora, Peter lhe contou, mas de qualquer forma, lembre-se de que Noah estará lá esta noite, pois você virá com seu apartamento de Justin. Noah vai estar lá hoje à noite? Uau! Enquanto falo sobre transtornos de personalidade, há psiquiatras aqui. Isso me fez lembrar do meu amigo Justin Flood, que ia falar sobre apartamentos quando Noah estivesse na congregação. De qualquer forma, vou falar, e isso é terrível. Bita, tire seu café americano. Toche. Isso é como cola mordendo cola. Você merece ser homenageado por aquele café horrível. Agora há um deles. Existem 10 transtornos de personalidade diferentes, mas tem um deles, o transtorno de personalidade antissocial.
E as pessoas que sofrem disso são as personalidades sociais. Sabe, quando você estuda esses transtornos de personalidade, você percebe que, ao olhar, parece que conhece alguém assim, eu te digo. Então você descobre que essas pessoas têm a principal característica é que elas não têm empatia, não têm sentimentos. E aí, esse tipo de pessoa é quem se torna criminoso, assassino, gente sem sentimentos quando está prejudicando e machucando os outros. Você está me acompanhando? ILT, break time igual 0.5 SVGT. Então, o que você percebe no ministério é que você precisa ter sentimentos, emoções, sentir e imaginar o que outra pessoa estaria passando, mesmo que não seja você. Sem esses sentimentos, eu não acho que você possa realmente ser um bom pastor para ninguém. Eu me lembro de uma vez que eu estava na Malásia e era Dia das Mães, e disseram que todas as mães deveriam ficar de pé. Todas as mães, sabe, todas as mães ficaram de pé. E eles deram uma caneca para cada mãe na igreja, sabe? Então, quando fizeram isso, eu me virei e olhei para ver todas as mulheres que estavam lá e que não eram mães, que estavam sentadas. Porque foi isso que imediatamente me ocorreu, que aquelas que não eram mães poderiam, talvez, não se sintam tão bem, ou talvez sintam o peso do fato de não serem mães. ILT, break time igual 0.5 SVGT. Mas eu olhei ao redor e vi um bom número de pessoas sentadas. As mulheres malaias, elas ficaram quietas enquanto estavam homenageando as mães que estavam de pé no Dia das Mães. E eu me senti, sabe, triste por elas. Então, quando saímos, a esposa do pastor estava conversando com a gente, aí eu perguntei para ele e aquelas que não têm filhos, sabe? E ela ficou surpresa. E ela disse para minha esposa, olha, seu marido aparenta ser muito duro e forte, mas ele tem um coração mole. Ele está pensando nessas outras mulheres que não têm, que não são mães. Agora você entendeu? ILT, break time igual 0.5 SVGT. Muita gente não tem sentimentos pelos outros. Se eu estou bem e você não está, não importa muito se você é assim. Você nunca vai se importar se alguém vai para o inferno ou não. É como se você fosse para o inferno. Quero dizer, você não deveria ter ido. Você não deveria ter ido para o inferno. Entendeu? Se recomponha e da próxima vez não faça isso. E para mim não tem próxima vez. Quando eu penso no que o Senhor disse sobre o céu e o inferno, não sei, mas isso realmente me toca. Sempre que ouço falar de uma pessoa importante que morreu e que não conhecia o Senhor, ou mesmo se conhecia o Senhor, eu não sei. Eu penso na pessoa. Uau, como será que é? Eu me lembro quando a princesa Diana morreu. Eu pensei, uau, essa princesa famosa. Para onde ela foi? Como foi quando ela morreu naquele túnel escuro em Paris? Saiu do corpo, fez uma pausa e viu claramente a Mercedes-Benz e seu corpo todo destruído.
Ou talvez, quando ela foi operada no hospital, ela tenha saído do corpo e ficado ao lado do corpo na sala de cirurgia, enquanto finalmente chegavam à conclusão de que essa moça estava morta. E então talvez ela tenha começado a descer para o inferno. Eu disse, uau, pensei no Michael Jackson quando ele morreu. Eu disse, uau, onde ele está? Para onde ele foi? Ou até mesmo esse cara que eles mataram, o presidente e todas essas pessoas. Então, sem pensar ou ter empatia, espero que essa seja a palavra certa. Você nunca consegue realmente sentir a perda. E eu acho que isso vem de um pensamento superficial, quando você pensa profundamente sobre as implicações. Se for verdade que, quando um homem morre e não conhece o Senhor, ele vai para o inferno. De verdade, irmão, ILT Break time igual 0.5 SVGT sabe, você realmente vai se sentir motivado e inspirado a servir ao Senhor. E eu acho que muitos de nós, sabe, a gente não valoriza de verdade o que é a salvação. Você viu quando vimos o Prince Johnson aqui sendo salvo, sabe? Eu reparei na reação das pessoas. Como ele pode ser salvo? Como um homem assim pode ser pastor? Por que ele não iria para o mesmo céu que nós? Mas você não faz ideia de quão terrível você é aos olhos de Deus. Sabe, você não sabe o quão mal você é diante do Senhor. Então, se eu fosse você, eu não olharia ninguém de cima para baixo. E eu realmente examinaria meu coração, sabe, e pediria a si mesmo para pensar profundamente sobre a realidade do céu e do inferno. Quando eu prego sobre céu e inferno, é como se eu já tivesse ido ao inferno antes. A última vez que preguei sobre o inferno, eu prego sobre o inferno toda vez que faço uma cruzada. Normalmente, em um dos dias, eu prego sobre o homem rico e Lázaro. Normalmente. E da última vez que fiz isso, o que aconteceu foi que eu desci até a congregação e eu estava lá embaixo e vi as pessoas no palco e fingi que era o homem rico no inferno. E eu vi Lázaro lá em cima, e Lázaro estava bebendo, e ele chorou e disse: Pai Abraão, peço-te que mandes Lázaro para que molhe a ponta do dedo na água. Vem refrescar minha língua. Uau! Eu penso nisso. É assim que acontece com aqueles que não conhecem o Senhor? Para onde eles foram? Eles estão gritando, agarrando, como esse artista americano que morreu e foi para o inferno. Senhor Storm, acho que ele se foi. Ele estava com mais de 80 anos e ficou tão chocado ao descobrir que existia vida após esta vida. Ele ficou chocado. Aleluia. Com licença. Ele ficou surpreso ao saber que havia vida após esta vida. Ele ficou tão chocado. No livro dele, ele disse que não acreditava que existisse algo como céu ou inferno. É como se, quando você morre, você está morto como um cachorro. Ele ficou tão chocado. Então eu imagino as pessoas que ficam chocadas, realmente chocadas. Por isso eu digo que você não pode ter amor pelos perdidos a menos que pense profundamente sobre algumas dessas coisas. Amém. Então, não seja como alguém com transtorno de personalidade antissocial, que não consegue ter empatia, não consegue sentir nada ao olhar para alguém que você sabe que não conhece o Senhor. Porque é por isso que Deus enviou o seu Filho.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer tenha uma casa grande na América, 3 carros americanos e uma vida longa na Flórida. Não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça no inferno. Abram comigo em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa ILT, break time igual 0.5 SVGT, como alguns a julgam demorada ou tardia, mas é paciente para conosco, não querendo que nenhum ser humano se perca de forma alguma, mas sim desejando sinceramente que todos possam alcançar o arrependimento verdadeiro em suas vidas. Mas que todos cheguem ao arrependimento. Amém. Vocês estão aí. Agora, o que a Bíblia diz? Diz que Deus não quer que ninguém pereça. E Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Essa é a vontade de Deus. Amém. Todos digam, esta é a vontade de Deus. Uau! Então, muitas coisas ficam em suspense por causa desse testamento. Deus não quer que as pessoas pereçam. Muitas coisas estão acontecendo neste mundo simplesmente porque Deus não quer que ninguém pereça. Aleluia! Uau! É incrível, é fantástico, é maravilhoso. Aleluia! Agora volte novamente para John. Tudo bem. Certo, John. Você encontrou o John? Capítulo 14. Guarde o versículo 21. Agora estou mostrando a você como amar a Deus. Amém. Como amar a Deus. Como amar a Deus. Não o ame do seu jeito. Ame como ele sente. João 14, versículo 23. Se um homem me amasse, se um homem me ama, é só isso que você ama. Ele guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos a ele, e faremos nele morada. Amém. Você está ouvindo? Então, versículo 24. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Amém. E a palavra que ele ouve não é minha, mas dos pais que me enviaram. Aleluia. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Ele é quem me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Ele é quem me ama. Uau! E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei. E eu me manifestarei a ele. Amém.
ouvir. No final, você descobrirá que esta é realmente a melhor expressão. Isso é. Essas palavras encapsulam todo o conceito de amar alguém. Veja, no casamento, você muitas vezes quer que seu cônjuge faça o que você disse. Não é verdade? E é aí que o problema aparece. Cumpra a minha palavra. Faça o que disse. Isso inclui tudo. Você pode dizer, eu disse para minha esposa ou eu disse para meu marido fazer isso. No fim das contas, o amor se encontra em alguém que guarda as palavras e as instruções do outro. Então, honestamente, no meu, sabe, quando você tem várias pessoas diferentes trabalhando para você, começa a perceber diferenças entre elas. Eu tenho pessoas que eu aprendi, tipo, por exemplo, meus caras da cruzada, sabe, tem pessoas, a maioria deles aprendeu-a. Quero dizer, nós realmente nos desenvolvemos em todo cruzada ou um crusade, como dizem na Libéria. Cruzada. Eles se desenvolveram na cruzada. E eles meio que tiveram que seguir minhas instruções raramente, à medida que fomos nos desenvolvendo, porque era uma área completamente nova. Você entende? Então é tão crucial e fundamental que eles confiassem no que eu dizia para eles fazerem, sabe? E eu percebi que, à medida que avançávamos, eles continuavam confiando no que eu estava dizendo. Tente. Se não der certo, tudo bem. Vamos tentar. Eles confiaram o suficiente para continuar tentando até que Deus nos deu sucesso. Quase sempre ouvimos que ninguém esteve aqui antes ou, se esteve, foi a maior cruzada já feita aqui. É quase padrão. Então, eu também percebi que as pessoas que simplesmente fazem o que eu digo, sabe? Porque uma das coisas é que eu não falo muito. Quando venho para a América, normalmente não digo nada ao Bispo Joe, mas às vezes só peço, deixe esse lugar ser. Tenha 55 novos pastores. É só isso, não disse nada. Não pedi mais adoração ou oração, só disse, deixem mais jovens serem pastores. E eu disse aos pais, incentivem os jovens, não fiquem em silêncio sobre a questão de ir ou ser missionário. Deixem que eles vejam que vocês também os apoiam. Dizem que é só o bispo, mas nós estamos aqui no campo e não temos nada, nenhum outro comentário a fazer sobre esse assunto. Foi só isso que eu disse. Então, o resto não é nada. Não há mais nada a fazer. Você acha que deveríamos ter mais corais? Deveríamos fazer isso? Nada. Uma ou duas igrejas em Los Angeles. Deveríamos ter um terceiro? Não, nada. Apenas. Você teve mais pastores? É uma coisa muito única. Então você descobre que as pessoas não fazem a única coisa que está em questão e, por não fazerem essa única coisa, elas se separam de você. Essa é a minha experiência trabalhando com pessoas, assim como elas trabalham comigo. É isso que separa as pessoas. E então você começa a encontrar alguém que confia mais em você. Então, por exemplo, se você pegar, digamos, o setor de construção civil, eu percebi que não consegui trabalhar com sucesso com muitos arquitetos, mesmo aqueles que são arquitetos treinados, ou seja, profissionais que passaram anos estudando e se especializando na área, porque eles frequentemente não ouviam instruções simples, não prestavam atenção ao que era pedido, chegando ao ponto de eu perder quase todo o respeito por eles devido a essa atitude.
E a pessoa com quem eu trabalho na construção para fazer as coisas é geralmente uma senhorinha simpática ou uma menina jovem que faz exatamente o que eu peço para ela fazer. E agora eu consegui construir muitas igrejas e realmente construo muita coisa. Então você começa a perceber as diferenças, alguém. E é por isso que, no governo, você encontra alguém que não é de uma área ou campo. Por exemplo, a pessoa não é médica, mas é nomeada ministra da Saúde. Porque quando a pessoa é daquela área, ela sente que sabe. Quando você diz para fazer isso, ela pensa, você sabe que não é certo, então não faz. Entendeu? Deus deixou claro o desejo dele que ninguém se perca. A vontade dele é que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus. Por que Deus enviou seu Filho? Porque o cristianismo existe. O cristianismo não existe para a prosperidade. O cristianismo não existe para a segurança. O cristianismo não existe para a nossa abundância pessoal. Cristianismo tem motivo neste mundo. Deus enviou o Filho ao mundo. A Bíblia diz que esta é uma afirmação fiel. Jesus veio ao mundo salvar pecadores. Então, para nós, não mencionar o céu e o inferno e também não alertar as pessoas sobre a eternidade é algo realmente muito sério, porque esse é, de fato, o principal motivo. Quando conheci Cristo pela primeira vez, não havia nenhum benefício físico em conhecê-lo. Nunca ouvi falar de benefício material por conhecer Jesus Cristo. O único benefício de conhecer Jesus Cristo era ter seu nome no livro da vida e ir para o céu. Esse era o principal benefício que eu conhecia. Mas hoje, venha e seja abençoado. Seja abençoado. Receba a sua bênção. Pegue 1, 2, 3. Pegue 4. Hoje estamos vendendo bênçãos e anunciando bênçãos para cristãos e pastores. Temos convenções e programas e nem sequer fazemos chamados de alar para a salvação. E os pastores nem sabem pregar sobre a salvação. Então eu acredito que se você ama o Senhor, você agora expressará seu amor por Ele tentando descobrir qual é o seu verdadeiro desejo e você saberá o que Deus estava fazendo. Deus realmente enviou seu Filho? Deus realmente enviou seu Filho? E se Deus enviou seu Filho, por que Deus enviou seu Filho? H.U. Por que Ele realmente enviou seu Filho? Jesus Cristo é o Filho de Deus? Se sim, por que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo? Qual o motivo? E se essa é a vontade dele, podemos seguir com energia nessa direção? Seja você chamado de pastor ou reverendo, podemos ter um pouco de energia nessa direção? Eu me lembro de um canteiro de obras que eu tinha. Eu tinha homens, alguns homens que eram os engenheiros e construtores. Entendeu? Aí eu chegava e dava algumas instruções, tipo, faça isso. E então eu percebia que eles realmente não estavam fazendo o que eu queria. Dentre as muitas coisas que podem ser feitas em um canteiro de obras, algumas coisas podem ser feitas e eu dizia, faça isso. E depois eu descobria, eu tinha uma mocinha ou uma garotinha que queria que meus desejos específicos fossem realizados. Mas aí você tem um engenheiro ou outra pessoa que acha que sabe o que deve ser feito, que quer fazer o que eu disse que está certo,
mas também acha que isso aqui precisa ser feito, e é algo que está sendo feito. Fica tudo meio misturado. De certa forma, olha, vou te dizer, você perde o favor quando age assim, você perde o favor. Então está na hora de começarmos a responder a Deus. O que Deus gosta? E como será que Ele realmente gosta? Você já parou para pensar nisso? Todo mundo aqui é difícil de agradar na hora de comer. Todo mundo aqui é realmente difícil de alimentar porque, de fato, cada um deles tem suas próprias manias. É uma palavra. E todo mundo aqui tem coisas que não gosta. Eu não gosto disso. Eu não quero isso. Eu não gosto disso. Eu não gosto. E quanto mais americano você é, mais exigente você é. Verdade ou não é verdade? Se você é garçom na América, tem que saber como fazer. Esse aqui quer isso, sim, isso e aquilo. E aquele ali quer isso, sim, isso e aquilo. Todo mundo é difícil. Então você precisa aprender a fazer exatamente o que a pessoa que você quer agradar deseja. Tipo o pessoal que fez esse café para mim. Isso parece veneno. O que me deram para mim é como veneno. Eu não consigo beber aquilo. Entendeu? Mas você tem que descobrir exatamente o que a pessoa quer, se ela quiser até que você saiba o que ela quer. Porque eu também não quero que as pessoas saibam o que eu quero. Muitas vezes você não precisa saber o que eu quero. Isso não é da sua conta, porque eu não sei o que você quer. Se eu não sei o que você quer, por que você quer saber o que eu quero? Não é da sua conta o que eu quero. Mas o que eu estou dizendo é que você tem que descobrir o que Ele quer, o que Deus quer. O que é isso? Minha vida toda tentei descobrir o que Deus quer. O que Ele quer? Não quero ir ao céu e ver que errei. Quando eu morrer, se eu morrer antes de Jesus voltar, o mundo não vai estar salvo. Muita gente não vai ser salva. Se eu ficar, fico dando voltas, mas o mundo não seria salvo. Então, o que exatamente Ele quer que eu faça para que eu simplesmente faça? Amém. E o que Ele quer que a igreja faça e seja? E eu te digo, Ele quer. Jesus diz: se alguém me ama, guardará minhas palavras e meu Pai o amará. Isso é chave. Veja, como líder, percebi que meu amor pelas pessoas cresce quando vejo que elas tentam fazer o que digo. Seja marido, líder, pastor, o que for, vai perceber isso, seu amor pela pessoa cresce mais forte. Você passa a gostar mais da pessoa. Isso é chave para prosperar no seu local de trabalho. Prosperidade e avançar no trabalho primeiro acontece por meio de provas. Depois de certo ponto, é por quem gosta de você. Não existe uma fórmula para avançar, nem mesmo no exército. Você sobe de patente por exames até major e acho que talvez até coronel, ou você não chega a coronel só por prova. É major? Você deveria saber que, de major em diante, é política. Você faz provas e chega até major a partir de major. É como se alguém gostasse de você. Em todo lugar, não tem ordem, tudo é assim.
Então eu te digo, vou te dar uma dica. Se você tem um chefe, não tente ser falso. Sabe, ficar com sorrisos falsos e esses sorrisos amarelos quando alguém chega, tipo um oi, olá. Parece muito artificial e falso, sabe? Tentando ir. Uma pessoa pode ver que você está tentando lamber o traseiro dela. Você entende? Lambendo traseiros. Você está aí. Você está aí. Sim. Não tente ser assim. Apenas seja real. Mas descubra genuinamente o que a pessoa quer e faça isso genuinamente. Entende? Faça isso raramente. Não que seja assim. Porque um bom líder sábio também começa a perceber que as pessoas não são genuínas. Se você for um líder por um tempo curto, um pouco mais longo, você descobrirá que muitas pessoas não são reais. Eles não são reais. Você entendeu? As pessoas não são reais. Então, descubra genuinamente, tente, genuinamente de coração, fazer o que uma pessoa que está acima de você, cuja opinião sobre você é importante. Faça o que acha certo de coração, mas não daquele jeito de quando alguém chega e fala, esse quer que a gente fique em pé. Você fica sentado quase sempre. Quando vê que ele vem, levanta. Depois ele percebe que você não está realmente de pé. Quando eu estava saindo de cá, eu vim para cá, eu vim para o nosso lado, onde estamos construindo uma escola. Bom, espero que seja possível. Você pode beber. Só coloca lá. Você está me ouvindo? Você ainda está por aí. E eu disse: faça isso, faça aquilo e faça aquilo outro. Só faz isso. E quando eu voltar, pela graça de Deus, só vou procurar por aquilo. Se tivesse dado instrução a algumas pessoas, fariam muitas coisas boas e trabalhariam duro. O que eu disse, eles não enfatizariam nem garantiriam. Isso é essencial para a promoção. Como líder, a Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. A mente do homem muda, eu me observo, me analiso. Analiso pessoas que gosto porque não gosto igual. Como você pode gostar de todo mundo igual? Percebi que não gosto de todos da mesma forma. Percebi que gosto mais de algumas pessoas. Sim, e percebi o que parece despertar meu interesse. Você diz a alguém que você faz isso e você vê e aquela coisa é particularmente. Está feito. É excelente. Em especial, você começa. Eles notam você se bem liderado. Sim, mas quando você chega e vê que tem pessoas que trabalham tanto, elas trabalham duro o tempo todo, mas aquela coisa específica que você deveria fazer, você não faz porque não acredita que seja importante para a pessoa. Você realmente não acredita que seja tão importante assim. Olha, quando Deus estava escolhendo o exército, eram 30.000, 22, 33.000 ou 22.000, seja lá quantos foram. Então ele disse: agora vá até a beira do rio, deixe os homens beberem. Alguns beberam como o cachorro, e outros. Sim, e outros se abaixaram. Alguns beberam como, e outros se abaixaram olhando para a água daquele jeito. E outros pegaram a água assim e beberam. Essa era a diferença. Veja, a coisa que é usada para escolher. Você ficaria surpreso com o que está na mente do líder como importante.
mas não mostra se eu consigo lutar quando bebo assim, ou quando me abaixo assim e bebo da água, ou quando fico em pé assim e a coloco na boca. Como isso mostra o quão bem você sabe lutar? Mas é isso que a pessoa está olhando. Sim. Por exemplo, você pode pensar que Ida é uma boa cantora e é por isso que ela está aqui. Eu vim como ela. Eu disse, venha cantar para mim. 2 dias depois voltamos para Gana. Você pode pensar que, oh, Go, ela é uma boa cantora. Não, você não entende. Há outras coisas que são importantes. Isso não faz parte do canto, mas você não saberia. Há muitos cantores, há muitas pessoas que cantam, mas nem todos podem fazer certas coisas. Sim, e houve cantores antes dela, a quem eu costumava dar canções, que costumavam me desprezar em seus corações. Não, não abertamente. Quando você é um líder, você saberá que eles o desprezarão depois de algum tempo. Você sabe que eles desprezaram minhas canções. Quando dei canções, disse cante música. As músicas deles são qualquer coisa, sabe? Nós somos as pessoas de agora que estão fazendo qualquer coisa. Então, as músicas dele, na verdade, não são qualquer coisa. Quando dei para eles Tome Sua Cruz e outras músicas como um Parting Soul, parecia que eram as únicas músicas que eu conhecia e tocava. Por isso queria essas músicas. Isso me irritou. Por isso nem deixo ela cantar essas músicas, tenho muitos músculos. Muitas das músicas que chegaram à igreja depois de um tempo eu disse: cantem, cantem, digam que sim, cante, diga sim. Não é uma música, porque a maioria das músicas são. Elas não são mais canções cristãs. Estamos cantando lá. Eles não são espirituais. Sim. Então não é o que você pensa. Abaixe-se e beba do rio assim, ou pegue a água e levante-a. A coisa que diferenciou as pessoas. Nunca pensa que isso faz alguém agir. Às vezes, é uma coisa muito pequena. Se você não descobrir o que Deus quer, vai estar fazendo a coisa errada o tempo todo. Você nunca. Eu digo, eu olho para o meu coração. Tenho funcionários em mais de 55 países e deveria saber algo. E eu tenho 1001 projetos que eu faço. Você não vai saber das diferentes coisas com as quais estou envolvido até chegar um pouco mais perto, né? Todos têm um chefe, especialmente quando se trabalha onde alguém pode gostar de você. Quando uma pessoa gosta de você, não haverá base para você seguir em frente. Não vai ter base nenhuma, mas você vai continuar seguindo. Você vai continuar seguindo. É como estar numa igreja. Diz ao pastor cujo que só por Deus estou aqui, ainda na sua igreja. O que você quer dizer com isso? Ele é um pastor na igreja. Você diz que é por causa de Deus que eu estou na igreja. Em outras palavras, o que você está dizendo é que, apesar de você ser Deus de alguma forma, você não importa nada. Não é verdade. Você está na igreja por causa de Deus, mas também o pastor. Veja bem, não podemos dizer que é somente por causa de Deus. O que você quer dizer? Porque há muitas opções diferentes de igrejas. Amém. Uau! Então, irmãos e irmãs, vamos descobrir o que é específico entre a miríade de coisas que Deus disse. E vamos fazer isso de todo o nosso coração e com toda a nossa mente. Onde está seu amigo? Amém. Você está me ouvindo? Amém. E o que Deus quer? O que Deus quer? Por que Deus enviou seu Filho? Deus enviou seu Filho para que qualquer um que nele crer não vá para o inferno. É simples.
Temos várias coisas nas quais estaremos envolvidos. Por isso, sinto que, ao apoiar mais o evangelismo e enquanto fazemos isso, essa é a vontade de Deus. E eu, pessoalmente, sinto que você será abençoado. Na verdade, pensando bem, só de nos ver aqui fazendo arrecadação de fundos, você percebe que nossas bocas e nossos ventres estão se abrindo e que certas quantias de dinheiro não estão tão distantes assim. Tudo isso faz parte de um sinal, sabe, de algo que está mudando. E eu acredito nisso. E a gente continua ouvindo isso. Alguém diz que foi nomeado diretor de não sei o que. Alguém faz isso, alguém aquilo. Lembra da chave? Falo de hipoteca, parecia pequeno. E parece porque hipoteca, sabe, soa tão bem. Eles vão te dizer que o seu aluguel é 1.800. Seu aluguel é 1.800 mesmo. Ou seu aluguel é, vamos deixar que eu diminua, 900. Seu aluguel é de $900. E a hipoteca é de 1.200. E você, quando pagar os 1.200, a casa dela é sua. E quando você paga os 900, você paga por anos e não possui nada. Você recebe recibos e está pagando a hipoteca de alguém. É isso que eles vão te dizer. Soa muito, muito bem. Então você assina e está dentro disso. Essa é só a primeira parte. Quando cheguei à América, perguntaram sobre minha vida e compartilhei minha experiência. E isso, mas não para o meu garimpeiro. Uma das coisas que me magoa é ver pessoas que não entraram no ministério de tempo integral por uma visão secular. Mas essa visão também não é alcançada. É inútil e doloroso para mim. Uau, olha só, hein? Mas é uma coisa pequena, mas que faz a diferença entre riqueza e pobreza na América. Aqueles com hipoteca e aqueles sem hipoteca. Você pode colocá-los em dois lados do rio. Mesmo numa reunião como esta, você consegue ver quem tem hipoteca e quem não tem hipoteca. Digo que nesta reunião você vê quem tem hipoteca e quem não. Também dá para ver quem tem dinheiro e quem não. Mas o que eles não te contam é que, quando você efetua o pagamento daqueles R$ 200 por 7 anos, na verdade, você já teria terminado de pagar o prédio. Mas eles fazem você pagar em 30 anos ou 21 anos. Então você acaba pagando 3 vezes o valor. Eles não te disseram que você paga pela casa a cada 7 anos, 3 ciclos. Também não vão te contar que, quando você perde o emprego por 2 meses, lembre-se que agora você deve 1.200 202 meses, 2.400. E aí, o que acontece? Não, são só 2 meses. Aí você consegue um emprego de novo depois de 2 meses. Então você começa e lembra que precisa pagar seus 1.200 desse mês, mas seu salário é 1.006. Então você paga 1.002. Você recomeça. Agora sabe que deve 2.400. Acontece outra coisa, pode perder o emprego de novo, ou tem um escândalo tipo Enron, ou a empresa some. Por 5 meses, fica sem emprego, procurando, tentando se virar. Então agora mais 5 meses se acumulam. Soma 5 vezes 1.200. Dá quanto? 6.000. Lembra dos 2002 do começo.
Você deve 6.000 mais 22, dá 8.200. Ainda tem que pagar o deste mês. Seu salário é 1.006. Aí você vai pagando 1.000, 6.000, 2.000. Aí acontece algo novo e talvez até aconteça algo que você precise confiar. Então você tem que viajar, aparece alguma coisa, seja lá o que for. Aí mais 4 meses. Então são 4 meses vezes 1.000. 2. Dá quanto? 4. 8 mais 6.000 dá quanto? 10.800 mais 2.200 é quanto? 12.000. 13.000. E você continua e continua. Então o banco começa a escrever cartas para você, primeiro em caneta azul. Depois de algum tempo, eles mudam a cor da caneta para vermelho, tinta vermelha, ou o papel muda de cor. Você está em dívida com esse homem extra. Lembre-se, você levou todas as suas economias. Que você tenha tudo o que conseguiu reunir, você e sua esposa, como alguém te deu, e tudo para uma entrada. Você colocou tudo lá e continuou tentando, trabalhando para equilibrar. Vi hipoteca pela primeira vez em 1983. Vi alguém, enquanto fazia isso, se esforçou e conseguiu. Se disser que o banco vai aconselhar não pagar a hipoteca e ficar na casa, só apresentam igual cerveja. Quando anunciam cerveja, dizem que é uma vida boa. Eles sorriem ou mostram cigarros. Vão anunciar algo que mata 1/3 dos consumidores. Eles vão anunciar de um jeito, mas por causa do dinheiro, eles são muito fracos. Eles não vão te contar que, se 3 pessoas fumarem, uma vai morrer. Existe algum produto que mata 1/3 dos seus consumidores? O álcool já causou brigas, pobreza, doenças e acidentes. Ainda assim, dizem que é uma vida boa. Mas veja, as pessoas não acreditam. Digo que essa coisinha faz diferença. Você vê que não acredita numa coisinha dada como palavra-chave de sabedoria. Então, o que Deus está nos dizendo é que, entre as muitas coisas que podem ser feitas como cristão, há algo importante para fazer diferença: nosso coração pelas almas, amar as almas. Veja, sou pastor, meu primeiro amor é. Meu primeiro amor como ministro é pastorear pessoas, gosto delas, é assim que sei. Porque eu estou com as pessoas, eu percebo que elas não amam as pessoas. Ser pastor é amar e cuidar de pessoas além da família, de forma divina. Você conversa, pergunta como estão e quer ajudar. É um dom pastoral. Você está me ouvindo? Sim. Mas o coração de um pastor precisa fazer o trabalho de um evangelista. E tem que haver esse sentimento. É por isso que eu disse isso. Você tem algum tipo de transtorno de personalidade antissocial espiritual, onde não sente empatia por pessoas que estão morrendo e indo para o inferno? Nós temos esse transtorno antissocial. Bem, a gente não se importa com as pessoas. Se elas vão para o inferno ou não, tanto faz. Você não deveria ter ido para o inferno. Você teve sua chance. Quero falar, me sinto mal se sento perto de alguém e não falo de Jesus Cristo. Eu sinto que pequei. Às vezes, quando não consigo falar com a pessoa, seja por causa da expressão dela ou da atitude dela. Às vezes é uma mulher e eu sou um homem. Então parece que, se você fala, parece que está tentando dar em cima da pessoa. O que eu faço é dizer: Senhor, eu não consigo falar com essa pessoa. Então eu vou orar por ele ou por ela. E eu intercedo pela pessoa. Pai,
Eu oro por esse homem perverso que está sentado ao lado. Toca o coração dele pelo Espírito Santo. Fala com ele. Senhor, envia alguém para a vida dele. Faz ele te conhecer. Jesus. Aleluia. Amém. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Amém. E eu no assento ímper para a pessoa. E todos nós devemos ter o coração. Aleluia. Para realmente cuidar dos perdidos. Você se importa? Você se importa com essas pessoas? Saímos para aquelas pessoas. Ah, bispo, você é mesmo. Na verdade, eu não sou nada. E você? Parece que você realmente tem alguma. Por que fala assim? Tem transtorno espiritual antissocial. Não liga para quem vai. Não importa para você. Há algo errado com você. Importe-se com as pessoas. Jesus se importa. Perguntei a Mia quando li a Bíblia. Eu sabia que Jesus era Deus. Jesus era filho de Deus. Porque ninguém imaturo pensaria nos nus, nos famintos. Porque durante anos fui cristão. Nunca me importei com muitas coisas, nem com órfãos. Eu nunca vou ver um órfão. O que me faria enxergar um órfão? Existem alguns grupos por aí, mas conforme o Espírito Santo te ensina, você percebe que uma pessoa na prisão é uma pessoa muito importante. Quando me chamam, vou para a prisão, o que surpreende? Quero ir lá conversar e orar com os presos. Olho para eles e penso dessas pessoas. O arcebispo me contou que foi para a prisão Insa, em Gana. Ele disse que é só pela graça de Deus que nós não estamos lá dentro. Todos nós deveríamos estar lá. E eu acredito nisso. Amém. Você está me ouvindo? Então eu quero te dizer, não pense assim. Sabe, quando eu me tornei, que já estou terminando essa pequena sessão, não vejo alguém que é evangelístico como sendo super. Quando éramos jovens cristãos, havia pessoas que vinham até nós sempre que falávamos ou citávamos um versículo sobre algo e nos chamavam de Vespírito. Ainda existem pessoas assim, que chamam de espírito. É como se você fosse espiritual. Isso significa que eles atiraram nele e disseram espírito. Perguntei, o que quer dizer com meu espírito? Você é espiritual. Ei, e que outras palavras eles têm? Você é o que? Ojachous. Você é Ojachous. Isso significa que você é como alguém que é ele? Todas aquelas pessoas que costumavam nos chamar por esses nomes são todas pessoas desviadas e não são mais encontradas na igreja, porque isso é um reflexo do estado de desvio e retrocesso espiritual da pessoa, que faz com que ela veja alguém normal como espírito. O que é espírito? O que você quer dizer ao chamar alguém de espírito? Quando dois cristãos se encontram, eles não deveriam falar sobre versículos da Bíblia. Então, quando um cristão se reúne e está compartilhando uma escritura e ele está falando e pergunta, que escritura é essa? HU. Aí você acaba achando normal super extra. Ele todo dia Bíblia, Bíblia, revelação, revelação. Ei, então para sacerdote, você é um sacerdote, você é um sacerdote, você é um irmão desviado, você está prestes a cair no fogo. É por isso que você me acha espiritual, porque eu não sou realmente espiritual se estou lutando. E se você acha que alguém que está lutando é super espiritual, então eu não sei onde,
Eu não sei onde você está. É por isso que as pessoas dizem, então, bispo, como você consegue manter a paixão? Essas perguntas são perguntas perigosas. É a mesma pergunta de, então você está dizendo que alguém é espiritual. Bispo, o que mais um pastor deveria ser? Eu não deveria me chamar de pastor. Então o que mais eu deveria estar fazendo? E no que mais eu deveria acreditar, se não nessas mesmas almas? Por que deveria ser estranho para um pastor estar lá fora testemunhando um leão? Se a gente saísse lá fora e visse um leão ali, um leão nesse campo de golfe, tem um campo de golfe, e a gente visse um leão de verdade ali, seria uma coisa muito estranha. E hoje, quando você vê um pastor evangelizando de porta em porta, é tão estranho quanto ver um leão na rua. Estamos doentes. Tem algo errado com a gente. O que fazemos na igreja para curar não tem nada especial. Estou tentando enviar missionários para cá e lá. Não bata palmas para mim, ore por você mesmo, porque o fato de você se impressionar com isso revela o quão distante você está. Você tem ideia do quanto eu me sinto um fracasso? Você sabe o quanto me sinto um fracasso no ministério? Você não sabe porque está me parabenizando? Sinto que falhei no ministério. Fiz o que Deus queria. Oro para que Deus me dê tempo e graça. Sim. Quando penso na América do Sul, sabe, tipo, eu me sinto tão mal porque lembro de diversas e diferentes vezes em que alguém até veio até mim e me deu uma profecia antes. Veio até mim, certo? Veio até mim e disse: Deus te deu a América do Sul. Eu estava em Seattle. Um homem veio até mim. Não sei. Disse que o Espírito falou com ele. Deus te deu o Sul da América. A América do Sul. Como você sabe de alguma coisa? Eu mesmo? Eu te falei que sou de Gana. E Deus já tinha me falado coisas estranhas. Muito estranhas. Então, enquanto eu olho e venho, será que haveria alguém para ir para a América do Sul? Será? E eu vejo que nem consigo esperar ninguém a ir. Eu me sinto péssimo. Ninguém quer fazer essas coisas. Então, enquanto você me elogia, isso só mostra o quanto você está distante, o quanto você está em trevas. Porque você encontra algo normal. Você acha que é um extra. Tudo bem. Você está me ouvindo? Amém. Uau! Conte ao seu vizinho. Vizinho, você está ouvindo a pregação? Você não pode encontrar aquele que conhece seu quarto. Amém. Então somos grandemente abençoados no Senhor. E somos totalmente abençoados. Você está pronto para assistir outro filme? Tudo bem. Glória. G, quantos de vocês vão ser evangelistas a partir de hoje? Quantos não vão dizer, bispo, você é realmente cheio de paixão? Quantos vão parar de dizer esse tipo de coisa e começar? O que você vai começar a fazer? H.U. Sim, você mesmo deve se tornar normal. E você não me encontrará. Eles não encontrarão nada de especial em mim. Sim, é apenas o cristianismo normal e cotidiano. Aleluia. Amém.
Tudo bem. Conte ao seu vizinho. Vizinho, notei alguns momentos de sono. Você acha que seu vizinho não percebeu? Certo. Abram Lucas 16. Você encontrou Lucas, capítulo 16, versículo 19, que está no Novo Testamento da Bíblia e traz uma mensagem importante para a reflexão? Havia um certo homem rico. Havia um certo que? Homem rico e rico. Ele estava vestido de púrpura. Uau! Tem alguém aqui vestido de roxo? Marcado em roxo. Ninguém veste roupa roxa. Quem? Você está com o olho roxo no seu pano? Suas calças. Suas calças são roxas. Tudo bem. Mas o homem rico não usava calças roxas. Ele estava vestido de pimenta. Não vejo nenhuma roupa roxa. Quem é esse alguém ali? Sim. Glória a Deus. Tudo bem que queríamos roupas. Roxo. Uau, vire-se para que possamos ver o roxo. Alguém lá embaixo. É o Jason? Joel. Uau, muito formal. Linho roxo e fino. Mas o seu parece lã. E ele se alimentava suntuosamente todos os dias. O que isso significa? Ele festejou suntuosamente todos os dias. Suntuosamente. Frango, não é? Carne de porco, não é? Filé mignon grelhado. Uau! Ele se saía suntuosamente todos os dias. E havia um certo mendigo chamado Lázaro.
Muitas pessoas não costumam chamar seus filhos de Lázaro por causa dessa história que foi contada em seu portão, onde ele estava cheio de feridas. ILT break time igual 0.5 SFGT. O que isso significa? Ouça, se você pensar sobre essa história, você pode ser um evangelista. Sim, sempre que lhe pedirem para pregar como evangelista. Esta história é sua. O que chamamos de último, qual é o último? Esta é sua última carta. Última carta. Quero dizer, basta ir até essa história e você ficará bem. Uma vez eu estava com um milionário, só nós dois na grande e elegante mansão dele. No momento, não sabia o que dizer. Disse tudo isso. Achei que ele fosse ficar bravo ou se irritar. Mas encontrei com ele há dias e ele só me abraçou e disse: "Esse é um dos meus amigos favoritos." Fiquei surpreso. Eu contei para ele sobre o homem rico. Vamos lá. Veja o que aconteceu com um homem rico. Porque o homem rico era um homem rico. Eu estava sentado na casa dele e o Lázaro estava cheio de molho. Aqueles que fizeram cirurgia médica têm um molho ao lado aqui e aqui. Úlceras enormes, querendo comer as migalhas que caíam do homem rico. Quando o homem rico terminasse de comer, ele acendia a luz de fundo. E o pobre estava fora do portão. Então todas as migalhas e os restos eram jogados fora. E o homem rico, o pobre mendigo ficava deitado no portão esperando por algumas migalhas. E as pernas dele estavam cheias de feridas. E os cachorros, ele estava sentado, era assim. E os cachorros vinham e lambiam as feridas dele. Todos os cachorros da área vinham. E a Bíblia diz que ele ficava deitado no portão da casa do homem rico. Sim, porque ele não tinha dinheiro suficiente para pagar o seguro. E ele não podia pagar. Então ele foi deixado lá. Ele foi deixado lá. Faziam ele deitar e ele se sentava quando vinha alguma comida. E ele pegava uma das migalhas e um dos pedaços de carne que apareciam. E ele ficava cercado de ossos e lixo. E os cachorros vinham lamber as feridas dele porque sentiam o cheiro. Então era um cachorro marrom da área. Um cachorro branco e preto. Eles não têm esses tipos de cachorro. Cachorros brancos, cachorros marrons e pretos. E você vê, o motivo é que, realmente, todo dia, os exudatos das feridas, o que sai? Sai o muco e o sangue. Sai e você vê, sabe, tipo lobos. Você assistiu a esses filmes? Neste filme, você vê alguém ferido e os lobos sentem o cheiro do sangue e do fogo. Eles vêm para comer uma pessoa. Assisti a um filme recentemente. Alguém foi devorado pelos lobos. Agao. Como é chamado? Não sei. Crepúsculo. Então os cães também podiam sentir o cheiro do sangue. Então eles vieram e ele parou. O marrom estará lá. Eles estarão abanando o te e lambendo. Eles lambem, mas lambem porque é muito gostoso para eles. Entendeu? E um dia, um dos cachorros mordeu ele porque parecia carne.
E assim aconteceu. Aconteceu que o mendigo morreu. Não foi por septicemia, tétano, raiva. E assim que ele morreu, foi levado pelos anjos. Anjos o cercaram. Pais nesta sala, venham até mim. Apenas alguns dos pais e mães aqui. Sim, entende? Então, assim que ele morreu, ele foi cercado por anjos. Porque quando você morrer, se você morrer, você cai no chão, você se levanta, você morre assim. Então você se levanta, se vê de pé, vê seu corpo ali e percebe: sou eu. Meu. E você vê, imediatamente os anjos vêm e o cercam. Você entendeu? Há muitos anjos. Agora os anjos vêm, cercam você e o escoltam para o céu. Uau! É fantástico. Por que vocês não juntam as mãos para esses anjos? Então, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz: e os anjos o carregaram para o seio de Abraão. Uau! E aconteceu também que o homem rico morreu e foi sepultado. Você notará que é rico. Quando o homem rico morreu, ok. Então o homem rico provavelmente, não sei onde ele estava. Talvez ele estivesse a caminho de Paris para tratamento médico. Ou talvez ele estivesse em um hospital. E de repente, você sabe, de repente ele descobriu que estava morto. Então você sai imediatamente do seu corpo. E ele disse: uau! E ele descobre que está morto. Quando as pessoas morrem, elas ficam muito surpresas por estarem mortas. Eu li um livro sobre um homem que conheceu pessoas que tinham morrido. E ele voltou e disse que o principal sobre a morte é o choque que as pessoas sentem. Demora muito para elas aceitarem que estão mortas. Elas não conseguem acreditar. Por que você está tão vivo quanto estava antes de morrer? Você não acredita que está fora do mundo e não pode mais tocá-lo. Lembro de uma vez voltando de uma cruzada e, ao sair, estava na Air France. Por volta das 2 da manhã, anunciaram algum médico a bordo. E eu pensei, cara, estamos dormindo. Não dá para isso agora. Médico a bordo. O quê? Mas anunciaram tem doutor Embo. Depois de um tempo, eu disse, estou a bordo. A aeromoça falou, pode vir. E fui direto para a classe executiva, onde havia um homem branco sentado na cadeira dele, e o filho dele estava sentado ao lado dele. E ele estava sentado daquele jeito. Eu perguntei, o que há de errado com ele? Ele respondeu, nós não sabemos. Ele não está respirando. Não está. Quando eu examinei, vi que ele estava morto. Eu disse, esse homem está morto. Eu perguntei, o que aconteceu, senhor? Ele jantou. Ele disse, foi a última ceia dele. Ele jantou? Sim, ele estava sentado em uma cadeira. Ele estava sentado no corredor e o filho dele na janela. Ele se foi. Se aquele homem não conhecia o Senhor, o espírito dele saiu e estaria ali no avião, naquele lugar. Você não pode tocar nas pessoas, eles não podem. Você não pode tocá-los.
E os demônios que estão na terra agora virão atrás de você. Posso ter alguns demônios vindo por aqui. Ok, por aqui. Venham, deem a volta. Não, dessa vez. Mas veja, não há proteção, não há segurança, sem anjos. E os demônios são muito assustadores. E os demônios levam o homem para o inferno. Para baixo, para baixo, para baixo, lá embaixo da terra. E, no inferno, estando em grandes tormentos, levantou os olhos e viu Abraão de longe. Uau! E Lázaro estava em seu seio. Doutor Cojo, por favor, seja Lázaro, venha aqui. Lázaro estava sentado ali. Você pode me dar um pouco de água ou meu café? E Lázaro estava bebendo. Lázaro foi ordenado no céu. Uau! Ele não precisa de microfone. Abraão, o homem rico, estava longe no inferno. Longe no inferno. E ele viu Lázaro curtindo, bebendo água. E ele estava no inferno e o viu de longe. E Lázaro estava tirando fotos. Alguém deveria tirar fotos. Agora ele está aproveitando. Deveriam fotografá-lo no céu. Tirava fotos e postava no Facebook. Estou gostando. Uau! E, e ele chorou e disse: Pai Abraão, outro Abraão no palco. Patrick, quer ser Padre Abraão? Este é Padre Abraão. Uau! E ele chorou, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, senador Lázaro. E sente-se. Vocês aqui, senador Lázaro. Estou olhando para Abraão for Abraão. Pai Abraão, estou aqui. Peço-lhe, senador Lázaro, que molhe a ponta do dedo em apenas uma gota de água e refresque minha língua. Uau! Mas Abraão disse: Não, filho, lembra-te, LT, break time igual 0.5 SVGT, de que tu recebeste as tuas coisas boas durante a tua vida, e Lázaro também as mais. E agora ele está consolado, seu conforto. Eles estão acariciando-o no céu. Deram-lhe um relógio.
Uau! E tu és atormentado, e além de tudo isso, há entre nós e vocês um grande bezerro. Veja, até agora não posso ir. Eu não posso atravessar esse dia que passará daqui até você. Eles também não podem passar para nós. Isso viria da dança. Uau! Então ele disse: Peço-te, pai Abraão, que o envies à casa de meu pai em Chicago, pois tenho 5 irmãos. Veja, agora ele se tornou mais evangelista do que pastores. Os pastores não enviam ninguém. Quando eu digo enviar, vá. Deus dito vai, Deus diz vá. Deus envia pessoas. Pareço extremo para você, mas apenas 1 minuto no inferno. Veja o que ele está dizendo agora. Ele está falando sobre enviar. Ele nem sequer mencionou suas riquezas de novo. Ele não fala sobre seu dinheiro, seu investimento, sua casa, seu testamento ou qualquer coisa. Só sobre enviar. Só enviar. Só enviar pessoas. E você me diz que eu estou indo bem. Você não está indo bem. É por isso que você está me dizendo que eu estou indo bem. Porque eu só estou lutando. E a minha luta é o que parece estar indo bem para você. É um sinal de quão longe você está. Mande-o para a casa do meu pai. Tenho 5 irmãos como eu. Eles virão direto para cá assim que morrerem. Uau! Então Abraão disse: Eles têm Moisés e os profetas. Deixe-os ouvi-los. Vocês são Moisés e os profetas. Hoje em dia as pessoas devem ouvir você e não ir até ela. Eles se não ouvirem os profetas. Mas ele disse: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Ele disse: Se não ouvem Moisés e profetas, não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Esta é a história verdadeira. Pastores dizem isso hoje, não querem mencionar o inferno ou isso. E eu quero dizer isso a você. Pense sobre isso. Pode parecer engraçado, mas não é engraçado. O que estou dizendo vai acontecer um dia, de fato. Veja, todo mundo que morre experimenta isso ou aquilo. Ou você é Lázaro ou o homem rico. Se pensar bem e não tiver transtorno antissocial, vai querer falar para as pessoas sobre Jesus Cristo durante o próximo filme que vou mostrar. Tem um cara que disse: Eu costumava gostar de ver as pessoas sentindo dor, em vez de matá-las com uma arma. Se eu pudesse matá-las com uma arma, eu as mataria com uma faca. Sim. Ele disse: Eu preciso ter uma escolha, te matar com uma faca ou com uma arma. Eu vou te cortar todo. Porque ele disse: Eu simplesmente gostava de ver as pessoas sofrerem. E o que estou dizendo para nós hoje é que Jesus Cristo morreu na cruz por todos nós. Esse é o motivo pelo qual ele morreu. A maioria não vai prosperar neste mundo. Jesus disse: Sempre haverá pobres, pois a pobreza não pode acabar. A salvação que temos é isso. Você pode pensar que foi mencionado só uma vez, mas digo, por toda a Bíblia, Deus tenta nos salvar do inferno. Deus não quer que ninguém pereça. No Apocalipse, ele menciona lago de fogo e fogo do inferno. Vamos atentar. Não me diga isso, bispo. Você não muda. Não diga isso.
Isso revela a sua escuridão e condição. É como alguém que não vai bem na escola de jeito nenhum. E você vê alguém que tirou um C e diz, uau, isso é fantástico. Nunca vimos isso antes. É porque você está quase sempre na zona do F. C é bom, mas em outra escola verá gente tirando A e C. Se C parece ótimo, talvez esteja com o grupo errado. Amém. Você me ouve? Sejamos evangelísticos. Se não sabe o que dizer ou fazer, Lucas 16. Deixa eu te contar essa história. Havia um homem rico e você diz para eles, é igualzinho ao filme Ghost. Exatamente assim. Exatamente assim. Todos esses filmes, alguns deles são profecias. Se você reparar, 11 de setembro e algumas dessas coisas que são filmes que retratam todas essas coisas. Olha, moça, eles conversam. Essas duas, uma no balé. Você nem me ouve, você está tendo sua própria discussão lá. Passar. Quem são eles? Quem são essas pessoas? Eles são membros? Amém. Que Deus nos ajude a amá-lo e a amar as pessoas por quem ele morreu na cruz. Não estou dizendo nada especial, super evangelístico, extraordinário ou algo assim. Nunca mais use essa palavra. Apenas ore para que você seja um cristão comum e acredite na Bíblia. Eu não inventei isso. Esse livro não é meu. Eu leio a Bíblia. Com essa mentalidade, todo pastor deve falar sobre inferno, céu e salvação. Sim. Caso contrário, você não é digno dessa palavra. Pastor, não quero ver essa palavra em você e em todos vocês, jovens. Vocês precisam ser pregadores do fogo do inferno. Está na Bíblia. Não deixe nenhuma besteira americanizada te enganar, fazendo você pensar que deve pregar um evangelho que não é evangelho. Billy Graham, foi isso que ele pregou. E não temos muitos Billy Grahams. Billy Graham é um dos maiores exemplos de evangelista que Deus nos deu. E você pode vê-lo pregando sobre o inferno e tudo mais. Fique de pé. Coloque a mão sobre o seu coração e ore por alguns instantes. Estamos chegando ao final da nossa sessão em breve. Pai, te agradecemos pelos dons que o Senhor derramou sobre nós hoje. Nós te agradecemos e oro para que o Senhor nos toque com o coração de um evangelista de uma forma muito especial e maravilhosa. Obrigado, Espírito Santo, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas hoje. Em nome de Jesus. Amém. Diga a alguém tocado pelo fogo do evangelismo: sou o cristão evangelístico que você pode encontrar. Diga para o seu vizinho: nunca me diga que eu sou espiritual ou que sou algo especial. Eu sou apenas um cristão normal.